Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer o tema da cultura africana presente na nossa sociedade. Os afrodescendentes, eles têm assimilado essa cultura africana? Eles valorizam essa cultura africana? O que ela significa nas múltiplas dimensões da vida social que a gente tem? Mesmo regionalmente, há diferenças, né? E para conversar sobre a cultura africana e a sua influência nos afrodescendentes brasileiros, nós convidamos dois especialistas, duas pessoas que trabalham com o tema. Eu quero apresentar para vocês a Mariana Gino. A Mariana é pós-doutoranda e doutora em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem ênfase na História Intelectual Africana. É pós-graduada também em Ciência da Religião e bacharel em Teologia. Foi secretária-geral do Centro Internacional José Kizerbo, pela África e sua diáspora, diretora executiva adjunta e coordenadora do setor de Educação e Pesquisa do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, coordenadora e pesquisadora na Federal do Rio de Janeiro de experiências religiosas tradicionais africanas, afro-brasileiras, racismo e intolerância religiosa, colaboradora e pesquisadora da rede de professores antirracistas e está como professora substituta no Departamento de Ciência Política da Federal do Rio de Janeiro. Mariana, muito obrigado, é um prazer estar aqui com a gente, contar com você para fazer esse papo tão importante, para poder trazer para os nossos telespectadores essa reflexão sobre a cultura africana e os nossos afrodescendentes, né? Quero apresentar para vocês também Elie Semogue. Elie Semogue, ele é administrador de empresas, mas ele não se identifica assim. Ele é um poeta e um ativista cultural. É mestre em História Comparada na Federal do Rio de Janeiro, né? Participou de formação de grupos como Garra Suburbana, Bate-Boca, de produção de poesia afrodescendente. Lançou o livro O Arco-Íris Negro, em coautoria com José Carlos Limeira, Atabaques também. Fundou o grupo Negrícia, Poesia e Arte do Crioulo, é ativista e agitador cultural e coordenou o segundo e terceiro encontros de poetas e ficcionistas negros brasileiros. Coordenou também o setor de literatura do projeto 90 anos de abolição da escravatura. Elie Semogue, é uma honra e um prazer ter um poeta, um ativista e um militante negro conosco nessa reunião. Queria começar, então, a nossa conversa perguntando para vocês, né? O que os atraiu para estudar a cultura africana no Brasil e a sua influência nos afrodescendentes? Gina, você quer começar? Sim, pode ser. Primeiro, agradeço imensamente o convite para estar aqui com vocês hoje. Para mim, né, as vésperas aí da comemoração do Dia da África, que nós comemoramos no dia 25 de maio, e também um prazer imenso estar sempre com o professor Semogue, para mim é uma referência, além de presidente da nossa instituição, é uma referência enquanto pessoa, enquanto homem negro, enquanto intelectual, e a quem eu tenho muito respeito. Bom, a gente, no meu caso, né, eu fui muito dentro do contexto que eu fui inserida do movimento negro, né, e eu sempre falo que a universidade ainda ela não tem uma abertura para debater sobre questões africanas, questões negras. Então, eu aprendi a pesquisar e me interessei pelo impacto da cultura africana na população brasileira, principalmente afro-brasileira, dentro do movimento negro. Eu lembro que as nossas mais velhas lá em Juiz de Fora, onde eu sou natural, elas sempre faziam encontros nos finais de semana para que a gente pudesse conhecer autores e autoras negras que a gente não consumia na universidade e ainda não consome. E a partir daí começou a surgir o interesse de pesquisar sobre a primeira história da África, a historiografia africana, e nesse meio pesquisar a cultura africana. Então veio de um interesse interno
porque eu não fui inserida nesse processo, nem na faculdade de História, nem na faculdade de Teologia, e dentro do movimento negro começou a despertar o interesse por estudar a cultura e a história africana dentro do contexto da sociedade brasileira. Muito bom. E agora, Helen, e você, hein? Como é que você se envolve com isso? Pela arte? Não, eu acho que é mais uma coisa mesmo de família, né? Nós tínhamos toda uma tradição de cultura africana residindo na nossa família, né? Os hábitos, alimentação, música, religião, e mas isso não era o suficiente, né? Não era o suficiente porque faltava muita informação. E na medida que eu fui me evoluindo, na medida que eu fui estudando, a necessidade de entender a África como e seus valores, né, como parte do processo civilizatório meu pessoal, do meu crescimento, aí foi tranquilo, né? A gente descobre nesse processo que mas muita coisa das nossas vivências, das nossas experiências, elas foram sequestradas e tentaram apagar o tempo todo. E foi só buscar porque a cultura brasileira e a cultura africana, elas têm uma interseção contínua e permanente. Inclusive, a cultura africana ela está toda colocada na cultura brasileira. Então, foi assim, o que tem além, para além desse Atlântico, que não me disseram. E a gente vai encontrando um monte de coisas que existem lá e coisas que existem aqui, vivas e ativas. E se renovando o tempo todo, claro. E o que é que não nos disseram? Conte para nós um pouco das suas descobertas. Poxa, por exemplo, todo o processo civilizatório, toda a filosofia, toda a ciência, né? Eu levei, pelo menos até os 17 anos, achando que o Egito era um território branco, né? Principalmente lá com Elizabeth Taylor. E na medida que você vai aprofundando, na medida que você vai buscando, né? O português do Brasil, por exemplo, né? Talvez o português falado no Brasil seja, dentre os palopes, o que mais expressões africanas tem. Né? E isso não é à toa, ninguém te explica por que disso. Né? Só contam que foram quase 4 séculos de escravização e ponto. Quando você começa a espremer a história do Brasil, você vê, pá, essa história do Brasil é mais preta do que eu imaginava e é mais preta do que eles estão escondendo. Mariana, vamos continuar esse papo com a questão da mulher também. Como é que você vê essa situação de ir descobrindo as influências africanas na vida cotidiana, hein? Sim, eu acho que eu vou muito na linha do que o professor Selmagger falou, esse processo de silenciamento em relação às práticas culturais africanas, a cultura africana que ainda permanece no Brasil de uma forma, às vezes, ressignificada ou adaptada por várias questões, é o que sempre me faz pensar nesses impactos na vida cotidiana, por exemplo, a relação familiar, né? Eu sou uma mulher negra, de família que, basicamente, são mulheres regendo todo o sistema social da família, e que a gente tem a questão do cuidado muito grande. Então, isso, por exemplo, eu percebo quando eu me tornei mãe. A relação que eu tenho com a minha filha e a forma como a minha família buscou me ajudar não, né? Contribuir para a educação da minha filha faz parte de uma cultura africana em que as mulheres estão sempre em volta daquela outra mulher que é recém-parturiante. Então, essa relação social cotidiana das mulheres é um pouco do que a gente traz, esse aspecto de sobrevivência do continente africano aqui para o Brasil. Para além disso, as expressões religiosas. Eu acho que o ponto mais significativo é ver como as mulheres negras aqui hoje, muitas delas envolvidas no contexto das religiões de matriz africana, ela tem muito isso ligado ao próprio processo da relação da mulher africana com a religião. Então, a gente vai vendo, obviamente, por meio de adaptações, porque a gente está falando, obviamente, de um continente, aqui a gente está falando de um país, mas que essas adaptações, principalmente dessas relações, é como se nós daqui estivéssemos olhando as relações de lá e buscando, obviamente, reconfigurar não só um aspecto da relação social do privado, mas também no particular. A própria inserção das mulheres no comércio, a inserção das mulheres num projeto social. Então, isso me faz despertar essa relação que vem de África, né? E que vem de África, que é ressignificado aqui no Brasil por vários atravessamentos, social, político, econômico.
Obviamente que, para além desses atravessamentos, a gente vai ter as questões raciais e as questões que envolvem o machismo, né? Então, a gente vê esse atravessamento, que a gente olha para a África e vem para cá, num processo de adaptação também, né? Então, eu vejo muito como um reflexo, não só dessa construção das relações com outras mulheres, em que nós nos vemos umas nas outras, mas também pensando num processo de luta coletiva contra todo o processo de racismo e machismo na sociedade brasileira. Você sabe que quando teve aquele acidente, aquelas inundações todas no Rio Grande do Sul, houve uma informação de que havia 6.000 terreiros de Umbanda e Candomblé na região da Grande Porto Alegre, né? Eu fiquei surpreso, porque isso, de alguma maneira, é invisibilizado pela nossa sociedade. Como é que é muito difundida as religiões africanas em torno do Brasil? Você tem elementos para isso? As religiões de matriz africana, elas estão presentes em todo o Estado brasileiro, né? Elas estão, eu vou falar que dentro de um processo histórico, a gente vai falar que elas sobrevivem em todo o Estado brasileiro, porque a gente vai olhar para a história, como essas religiões, elas tiveram que buscar sobrevivência por volta de várias questões, principalmente contra o processo de perseguição que elas sofriam desde o período colonial, imperial e principalmente no período contemporâneo. Então, na viradinha do século XIX, do século XX, a gente tem o surgimento, não vou falar o surgimento, a gente tem a estabilização dessas casas religiosas de matriz africana, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, né? E a perseguição sempre aconteceu. O que acontece é que as religiões de matriz africana, quando a gente pensa nelas aqui no Brasil, a gente diretamente associa pessoas negras, cultuando as religiões de matriz africana. E quando a gente pensa nos estados do sul do país, a gente tem uma população majoritariamente branca. Então, no nosso inconsciente, uma sociedade, né, estados que têm populações majoritariamente brancas, possivelmente não cultuam religiões de matriz africana. E o que nós temos é totalmente o que nós temos enquanto evidência são questões totalmente diferentes. A gente tem muito mais hoje pessoas brancas nas religiões de matriz africana do que pessoas negras. Isso não é um problema para nós, né? Até porque religião faz parte de vários aspectos sociais da vida das pessoas, mas é uma religião que está ligada, obviamente, a uns aspectos relacionados à cultura africana. Então, esse processo de invisibilidade vai muito de uma construção social em que a gente vai associar pessoas negras às religiões de matriz africana e pessoas brancas às religiões cristãs. Então, quando vê notícia de que tem casas de candomblé ou de umbanda sendo queimadas, sendo perseguidas no sul, parece que é uma novidade, né? Como se elas não existissem. E, pelo contrário, elas sempre existiram. Assim como o cristianismo, os cristianismos, seja cristão católico, cristão evangélico, que existe em todo o Estado brasileiro, as religiões de matriz africana também existem em todo o Estado brasileiro. Só que de uma forma muito mais invisibilizada do que as religiões cristãs. Sim, sim. Eu vou agora para o Elissemog. A gente fala matriz africana, mas a África é um continente, né? Quer dizer, ela tem diferenças, etnias, culturas distintas, né? De onde é que a gente bebe mais dessa tradição africana, né? No nosso país, na nossa tradução artística do que seja a cosmogonia, a visão de mundo, de onde a gente veio, para onde a gente vai? Como é que é, hein? Bom, Silvio, eu acho que isso está diretamente relacionado ao processo do fluxo de escravização, né? E a contribuição dos povos bantus, indiscutivelmente, foi a mais significativa. E quando a gente diz matriz africana, estamos nos posicionando em relação a um contexto e uma ideia de país que se pensa europeu. Quando a Mariana fala da quantidade de pessoas brancas envolvidas com religião de matriz africana, eu acrescento mais uma coisinha nesse branco, é o branco brasileiro. E é tão difícil, agora mesmo nós teve uma notícia aí recente, né, de como é misturada, como o povo brasileiro é misturado. Então, quando se busca a matriz africana, a gente está construindo uma presença dentro desse mosaico de povos brasileiros. Dentro desse mosaico da imigração brasileira. Havia a pretensão, por exemplo, de que em 100 anos os negros teriam desaparecido com aquela política de imigração
de brancos da Europa. Havia uma outra ideia de uma anomia contínua e constante do negro brasileiro para que fazia com que ele não se colocasse e não progredisse. Quer dizer, é toda uma ideologia construída para você liquidar, aniquilar o indivíduo, aniquilar o ser. E a reconstrução disso passa exatamente pela identificação. Se você for pegar as formas como nós somos tratados aí nos dicionários, o negro, além de ter toda aquela pecha de coisa ruim, a pessoa negra era o tizil, era o macaco, era o carvão, e desconstruir isso acho que foi um dos trabalhos mais significativos que nós fizemos nos últimos 50, 80 anos. Então, matriz africana, afro-brasileiro, negro brasileiro, isso tem que ser acentuado continuamente dentro da nossa sociabilidade, porque senão há um processo de apagamento contínuo. Cada conquista que nós conseguimos significa reações violentas que você nem imagina a dimensão, né? Seja pelas cotas, seja pelo acesso às universidades, é um estranhamento o tempo todo, como se o nosso êxito fosse implicar na derrota de alguém, ou na impossibilidade de que outras pessoas, especificamente os brancos, pudessem ascender e ter uma vida normal. Mariana, eu fui uma vez mostrar o Museu Afro aqui em São Paulo para uns visitantes do exterior. E eu me lembrava que existiam fotografias daqueles barcos negreiros que vieram da África com os escravos deitados, amarrados, não é? E que existiam instrumentos de tortura também que estavam presentes nesse museu. Aí eu fui lá e não encontrei mais isso. Perguntei à administração do museu e eles disseram assim, nós retiramos, está fora. E aí eu fiquei com a impressão de que está se escondendo a violência que foi praticada contra o negro, né? Na sua escravização. Acontece que tem jovens que estavam lá que faziam, é isso mesmo, nós não queremos ser reconhecidos por esse passado, nós queremos ter uma vida com um reconhecimento de dignidade como os demais. Como é que você vê essa história? Denúncia do racismo, denúncia da escravidão, ou apaga isso para todo mundo estar meio confraternizado? Eu não vejo como um apagamento, né? Os museus hoje, principalmente que trabalham em questão da cultura afro-brasileira, a gente vem repensando o que é cultura afro-brasileira no contexto museológico. Por quê? Vamos supor, você chega aqui no Rio de Janeiro, no caso do Valongo, né? E aí você vê o caso do Valongo, que foi soterrado pelo caso Imperatriz, e a dimensão que está ali está sempre ligada à história da escravidão, né? Então, é como se esses instrumentos de tortura, eles vão remeter a uma história da escravidão, mas não uma história de progresso que as pessoas negras promoveram num contexto da sociedade brasileira. É como se aquele instrumento apenas aquele instrumento fizesse parte do contexto do processo da permanência das pessoas negras no Brasil. Não que eles não façam parte, mas aí a gente trabalhando muito no sentido da dor e da violência, ou seja, você cria instrumentos, você fortalece aqueles instrumentos, você dá visibilidade para aquele contexto, mas você não faz um questionamento histórico. E aí, obviamente, que não tem como nós tirarmos a história da escravidão do contexto da presença das pessoas negras no Estado brasileiro, mas as nossas histórias não começam com a escravidão, tem todo um contexto antes do processo do tráfico negreiro, em que as pessoas negras viviam no continente africano. Então, é como se a gente repensasse a escravidão não como ponto focal do processo da memória da população negra, mas como um dos pontos, porque toda a mácula que foi deixada pelo processo da escravidão, obviamente, não tem como ser apagada, né? A gente fala, inclusive, na face do 13 de maio, que foi comemorada por algumas pessoas no início da semana, em que, após a abolição, nós não tivemos nenhuma garantia de sobrevivência ou inserção da população negra no Estado brasileiro, ou seja, não foi dado a essas pessoas a cidadania. Assim, a gente vai ver também a história da escravidão. A história da escravidão não é que ela tem que ser apagada. Pelo contrário, ela faz parte do contexto da formação da sociedade brasileira. Mas nós precisamos repensar quais pontos dessa história nós queremos evidenciar. Então, num museu, onde se pensa ali que a história é imagética, simbólica, né, seja ela por meio de monumentos, instrumentos, está ali
escrito a partir de uma leitura, obviamente, que a pessoa fez, ela não necessariamente precisa ser feita com instrumentos de tortura. É como se a gente fosse pensar, por exemplo, vamos criar um museu da favela e você coloca um fuzil, né? Por que fuzil representa a favela? É só o fuzil que representa a favela? Então, a mesma coisa, só o instrumento de tortura, seja a máscara de flanges, ou seja um instrumento a corrente que representa o processo das pessoas negras no Estado brasileiro. Então, a gente tem que repensar. A história da população negra brasileira não pode estar sempre ligada à questão da tortura. Então, quando você entra no museu, que tem toda uma leitura pedagógica, rememorando o processo das pessoas negras no Brasil, e você evidencia o instrumento de tortura como ponto focal de contar essa história, a gente está voltando nós estamos ligando essa história a um processo de dor e sofrimento, ou seja, a gente está dando visibilidade para um processo de dor e sofrimento das pessoas negras no Estado brasileiro. Vou fazer uma pergunta agora para ele, depois a gente faz um pequeno intervalo e já volta, né? Na Bahia, por exemplo, que tem 80% da população negra, mais ou menos, né? Você tem uma estética, uma roupa, um jeito de viver, uma música, enfim, quer dizer, muito influenciada pela cultura africana, né? Quer dizer, dessas expressões de arte, o que você acha que nós estamos bebendo? Porque, por exemplo, eu lembro que o jazz, que é negro também, quer dizer, surgiu nos Estados Unidos como uma espécie de lamentação, né? Quer dizer, da sua condição. A música que vem para cá, o que ela traz? Eu vou fazer um pedido de um pequeno intervalo e você já me responde, tá bom? Vamos para o intervalo. Professor Elê Semog, com a palavra. Bom, eu acho que a música é indiscutivelmente uma das maiores expressões brasileira e, especificamente, na Bahia, ela tem dois processos, né? Você fala que o jazz é uma expressão negra, mas os negros nas igrejas americanas, estadunidenses, eles têm canto e dança que são expressões africanas absolutamente africanas, né? Então, a música religiosa. E aqui no Brasil, a música africana ela sempre esteve presente, principalmente o samba novo, mas nas casas de candomblé, a música sempre foi um toque permanente, contínuo, e ela invasa a religião, as expressões religiosas de matriz africana, elas vazam para o povo, vazam para o cotidiano. E essa transformação que ocorreu na Bahia, que foi a partir da retomada do movimento negro no Brasil, né, da reorganização do movimento negro no Brasil nos anos 70, foi uma revolução estética em todas as dimensões, a roupa, o cabelo, né, a própria música, a música na rua. Você imagina ele aí saindo do seu território e ocupando Salvador com aquela música absolutamente revolucionária, e, no entanto, era uma música doméstica, era uma música que já se via, depois vem o Olodum e amplia mais, e depois esse movimento ele se espalha pelo Brasil inteiro. Então, praticamente em todas as grandes capitais existem blocos afro, bloco de afroxé. Então, eu creio que essa retomada da identidade negra, da identidade negro-africana no Brasil, ela vem por três motivos. O primeiro, o processo de libertação dos países africanos na década de 60 e 70. O segundo, o avanço, né, da presença negra na busca dos direitos civis nos Estados Unidos. E o terceiro, uma necessidade profunda do povo negro refazer, reviver e reconstruir a história do negro no Brasil. Hoje, eu como historiador, tenho minhas dúvidas se a história do Brasil é essa que está aí. Porque se você espremer, está faltando preto nessa história. Né? E 500 anos de preto. Você não pode ter um país dessa dimensão, com
com essa competência acadêmica, que esconde o tempo todo, sequestra o tempo todo a história do negro. Então, quando a gente tem uma música como a música baiana, né, dos blocos, sem contar o samba, sem contar o funk, sem contar as expressões mais jovens que estão surgindo, você tem um trabalho de reconstrução da tua beleza. Você deixar de ser feio, você deixar de ser esquisito, você deixar de ser diferente e assumir a sua dimensão humana, é um choque muito grande. Você consegue hoje ter as nossas crianças com seus cabelos carapinhados, com a sua consciência racial, com a autoestima lá em cima. Isso tudo foi um processo de trabalho, de interrupção e de enfrentamento ao racismo brasileiro. Uhum, muito bom. Mariana, uma vez teve um líder africano que passou 2 meses em Paris. E depois perguntaram para ele assim, o que você viu de diferente? Esse líder falou assim, vocês decidem tudo sozinhos, nós decidimos tudo em comunidade, coletivamente. O que você diz disso, hein? O processo do individualismo, né, que foi muito difundido no processo de colonização europeia e que tem uma ação significativa no Brasil, é muito diferente da ideia de coletividade que a gente vai ver em África. Como quando você fez a pergunta relacionando a questão da mulher, né, eu, enquanto mulher negra, o que eu vejo nesse aspecto é muito disso. É a relação do coletivo como uma forma de tomar decisões comum para todo mundo. Obviamente que as individualidades elas são respeitadas, mas é como se eu fosse coletivo também na minha individualidade. Então, eu não preciso me colocar ou pensar sobre algo sozinha. Pensando no bem comum e da comunidade, a gente vai sempre pensar algo que possa beneficiar todas as pessoas que compõem a comunidade. Isso está muito refletido, por exemplo, aqui no Brasil, nas religiões de matriz africana, onde você vai pensar o coletivo, onde você vai pensar o todo, como uma forma de dimensionar ações que possam beneficiar aquela comunidade. E a palavra comunidade, né, ela obviamente que ela vai ganhando outros significados ao longo dos anos, e outros significados também, dependendo da região que ela está sendo inserida, ela tem um peso muito significativo para as comunidades africanas. Eu lembro de um autor que se chama Amadou Pateba, que é um autor do Mali, onde ele vai falar da importância dos mais velhos na construção dessa relação da comunidade. Ele vai falar que na sombra do baobá, o mais velho senta sempre para ensinar os mais novos. Então, essa é a ideia da coletividade. Só que tem 2 questões que a gente precisa sempre pensar. Dessa África coletiva, desse continente africano coletivo que nós imaginamos, e esse coletivo, e essa África, que esse coletivo é muito diferente do que realmente é. Ou seja, quando a gente pensa em coletivo, quando a gente pensa em África, a gente está pensando muito numa África imaginada, como se todas as pessoas ali estivessem vivendo numa coletividade. Obviamente que elas vão ter suas diferenças, e é normal que tenham suas diferenças, assim como nós temos as nossas. Então, essas diferenças, obviamente, ocasionadas por povos distintos, que têm suas tradições, suas formas de ser e estar no mundo, que não perpassam, obviamente, por uma ligação única. No processo de colonização, os países europeus tentaram unificar todas essas relações, por meio do quê? Por meio da língua e da cultura que começou a ser inserida nos países africanos. Então, por exemplo, você chega na Nigéria, o idioma oficial é o inglês. Você chega em Burkina Faso, o idioma oficial é o francês. Então, eles tentaram unificar isso por meio da língua no processo de colonização. Mas, óbvio que existem as suas especificidades. Então, a gente parte para a compreensão disso no processo histórico, político e social de cada comunidade. Porque senão a ideia que as pessoas podem ainda permanecer no imaginário, no inconsciente, é que vai chegar no continente africano ou vai chegar num país do continente africano e lá todo mundo vai receber um aspecto de coletividade. E não é assim. Uhum. Sim, não é assim mesmo, né? Eu estou pensando, inclusive, como é que a nossa juventude afrodescendente absorve essas contribuições da cultura, né? E talvez ele possa dar uma dica para a gente em termos de poesia, em termos de... quais são as formas que mais hoje mobilizam essa juventude e que vocês percebem que tem essa influência africana, hein? Desculpa. A influência africana, além da
da identidade do sujeito, ela se expressa principalmente pela oralidade. Então, hoje, entre os jovens negros, a gente tem os slams, né? Uma quantidade imensa de jovens produzindo poesia, meninos e meninas produzindo a poesia crítica, uma poesia de combate, uma poesia de enfrentamento. E a música também. Tem uma música nova produzida por jovens negros que é muito interessante. Agora, o que nós temos, as questões hoje abordadas, né, a dramaturgia abordada pelo jovem negro na poesia, ela é decorrente indiscutivelmente desse papel que o movimento negro teve de ampliar as lutas, de tornar público o racismo, né, de envergonhar o racista, e as crianças e os jovens se apropriaram disso. Agora, em termos de literatura, o que é que nós temos? O lugar do negro na literatura brasileira é um lugar terrível. Vou te dar só 2 exemplos. Caramba, os 2 exemplos fugiram, mas eu já não me lembro. O Aloysio de Azevedo, por exemplo, né? É um dos exemplos que eu gostaria de dar, e o Monteiro Lobato. O lugar do negro na literatura desses 2 sujeitos é terrível. E nós, a partir dos anos 70, nós começamos a produzir uma literatura de combate ao racismo. Era uma literatura onde nossas crianças são amadas, as nossas mulheres são respeitadas, os nossos velhos são reverenciados. Toda essa subjetividade humana, ela é reescrita de uma forma impressionante e rápida. E é claro que isso influenciou, e muito, né, porque não existe cultura sem poesia, isso influenciou vários setores das artes brasileiras e mesmo do pensamento crítico, do pensamento histórico, nós estivemos lá. O movimento, então, nesse processo, nós primeiro tratamos de reposicionar a personagem negra dentro da literatura, uma literatura feita por nós. Na literatura dos brancos, a gente ainda tem algumas aberrações. Né? A literatura canônica brasileira ainda tem algumas aberrações. E, sobretudo, e o mais importante, era levar essa poesia, essa literatura para as comunidades. Então, no Grupo Negrice, que foi um dos grupos que eu fundei aqui, o grupo que eu fundei aqui no Rio de Janeiro, com outros companheiros, Hélio de Assis, Conceição Evaristo, Salgado Maranhão, nós íamos falar poesia nas favelas, em conjuntos habitacionais, em escolas, em presídios, e era uma poesia já com esse toque de irreverência e de resistência que o movimento negro nos oferecia. Hoje nós temos, com certeza, uma literatura negra consolidada mesmo, não há mais como dizer que não existe uma literatura negra brasileira, e é um processo diferente do que foi o Renaissance entre os negros que viviam na Europa e a negritude entre os negros que viviam na Europa e o Renascença nos Estados Unidos com os escritores e artistas negros. Nós fizemos um processo que se espalhou naturalmente. Nós fizemos o primeiro, segundo e terceiro encontro de poetas e ficcionistas negros, participamos da Bienal Nestlé de Literatura, hoje nós participamos de todas as feiras. O grande problema que nós temos hoje ainda é o mercado. Furar esse mercado é uma complicação. Então, quando há uma eleição, né, de autores negros, temos 2 ou 3 autores negros que circulam, mas que esses 2 autores negros que circulam não estão chegando nessa juventude. Essa juventude constrói o seu imaginário, a sua matéria-prima no cotidiano. E o cotidiano dela não é nada fácil. É o cotidiano dos tiros, é o cotidiano do tráfico, é o cotidiano da violência doméstica, da violência contra a mulher. Mas ainda assim se produz uma arte crítica e uma arte que está presente e bem capilarizada. Não é uma coisa, não são poetas de gaveta, não são escritores de gaveta. Eles vão para a rua e dão seu recado de uma forma maravilhosa. Sim, eu tenho a impressão que sim, eu estou de acordo, mas eu tenho a impressão, Mariana, que esses jovens eles estão muito mais dialogando com o seu cotidiano hoje do que com as referências africanas, né? Quer dizer, quando eles falam da violência, da polícia, dos riscos de viver convivendo com o tráfico, todas essas
mazelas, o trabalho que eles têm, muitos deles assim precarizado, quer dizer, essas questões é que são objeto da sua discussão, do seu slam, do seu debate, não é? Sim, mas está diretamente ligado com a África, porque tudo isso que eles estão denunciando faz parte de uma construção racista que o Estado brasileiro promoveu em relação à população negra, porque nós somos descendentes de africanos e africanas. Então, voltar os olhos para o continente é repensar esse processo em que nós, ao invés de sermos colocados enquanto algozes do sistema, nós também somos vítimas do sistema, num contexto social, político e econômico. Então, eles não precisam diretamente olhar para o continente africano e mencionar o continente africano, mas denunciar uma realidade que é construída e que é forjada porque nós somos descendentes de pessoas negras que foram escravizadas e o Estado tem essa ação violenta por conta disso. Então, eles não precisam de falar de um passado para evidenciar um presente. Eles vão evidenciar esse presente e vão criticar esse presente por conta de um passado que nos foi negado, de um passado em onde nós fomos colocados como escravizados e descontextualizados das nossas próprias origens. Então, esse presente desse cotidiano que vai denunciar as mazelas da favela, que vai denunciar as crianças que são assassinadas, mulheres que são violentadas, os jovens que são assassinados, tá? Isso faz todo um contexto social político relacionado à questão da construção do racismo, ou seja, não tem como a gente entender o que esses jovens estão construindo, entender o que esses jovens estão falando, sem observar como o racismo, como a misoginia, como o machismo está tão presente na sociedade brasileira e como isso tem a ver, está diretamente ligado à forma como nós somos inseridos no processo da construção da sociedade brasileira. Quando nós citamos a questão da face do 13 de maio, é justamente para repensar que abolição é essa que fala de uma liberdade que, ao mesmo tempo, ela não é promovida? Né? Qual é o projeto político, social e econômico que o Estado brasileiro construiu para a população negra? Então, pensar esse projeto político, social e econômico é olhar esse passado histórico em que nós fomos escravizados, nós fomos coisificados e que é uma imagem que até hoje perpassa pelo corpo do jovem negro preto favelado. Então, a gente tem que pensar essa relação. Então, eu sempre falo, quando a gente vai para uma comunidade, né, o SEAP tem uma ação social muito grande dentro das comunidades periféricas do Rio de Janeiro, principalmente aquelas em que o sistema não está presente, e a gente leva isso por meio da cultura. Hoje, com oficina de percussão, com oficina de capoeira, com oficinas para poder debater a questão do sistema racial, do sistema envolvido do racismo, para debater misoginia, com pedagogia, porque nós temos um projeto voltado para a educação antirracista, com memória, nós temos um projeto de memória que é gerido pelo professor Alice Mogli para poder pensar essa reconexão com a memória como formas de sobrevivência no Estado brasileiro. Então, é enxergar isso não como uma crítica do presente, mas também com uma reflexão desse passado que ainda se faz presente. Quando a gente fala que o poder público não acessa as comunidades, que o poder público sabe que essa comunidade é um resquício daquilo que foi a história da escravidão no Estado brasileiro. Mas é importante, Silvio, desculpe, só complementar, é importante que esse é o objeto da luta, essa narrativa da Mariana, muito bem colocada, é o objeto da luta. Mas as utopias também estão dentro dessas comunidades. Uma expectativa de felicidade, uma expectativa de mudança de vida, uma fala de felicidade, uma fala de querer, uma fala de esperança, também está dentro. Agora, o principal é a construção da sobrevivência. E na construção da sobrevivência, são esses enfrentamentos todos. Mas a construção do texto é maravilhoso. Eles têm esperanças, eles têm toda a subjetividade humana, numa perspectiva utópica, está lá. Sim, sim. Elê, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois eu vou pedir que você dê uma palhinha num poema seu, assim, que fale dessa esperança, que fale dessas questões. Vamos a um intervalo agora. Tá. Eli, vamos lá, um pouco de arte para nós. Eu vou ler um poema, nós falamos um pouco, ainda há pouco, a questão da comunidade, né? E a comunidade, para a gente, é fundamental. O conceito, o princípio
Ubuntu é o que nos referencia atualmente. É um esforço contínuo. A perspectiva solitária que o branco nos oferece não funcionou e não vai funcionar mais mesmo, né? Você vê pela dança, quando você vê um balé, a sensação que você tem, um balé clássico, a sensação que você tem é que o sujeito está prendendo o corpo, que aquilo é uma propriedade privada, que aquilo é indivisível. E quando você tem uma dança, qualquer dança de origem africana, é outro papo. O corpo se espalha, o corpo pertence ao espaço, o corpo pertence à natureza, né? E a questão da solidão, a construção da solidão para a gente, né? A imposição da solidão para a gente, nos causou muito prejuízo psicológico, moral, afetivo. E eu tenho um poema curtinho chamado Graveto e a Tora. Não olhe para mim pensando que eu sou um negro e só. Olha outra vez. Olha outra vez. Olha mais uma vez e veja. Eu sou negros. Muito bom. Que ótimo. As pessoas. Isso, não, mas isso é do cotidiano. Os caras pensam, né? De uma forma geral, os indivíduos pensam que nós somos seres solitários, sozinhos. Não, Sim, não. sim. Onde eu estou, tem um monte de preto atrás de mim para eu poder ser, para eu poder andar, para eu poder ir, para eu poder construir algum tipo de solução e me aproximar da materialização das minhas utopias. Você sabe que eu cada vez me convenço mais que existe um forte movimento cultural negro, mas que é um pouco invisibilizado, né? Eu entrevistei há algum tempo atrás um jovem que dizia: olha, nós temos 200 slams que acontecem em São Paulo, nas comunidades. É muita coisa, não é, Mariana? Sim, sim, sim. E quando você fala de um processo de invisibilidade, você vê porque a cultura negra está sempre ligada a um processo de marginalização, né? Então, quando você vê um grupo de pessoas jovens, meninos e meninas, dentro de uma comunidade, ou numa quadra, ou na praça, fazendo suas rimas, apresentando seus slams, ou no hip hop, é sempre visto como uma marginalidade. Então, a partir do momento que a nossa cultura é colocada como marginal, né, no sentido não positivo da palavra, então a sociedade vai compreender que aquilo não tem uma necessidade de ter uma visibilidade, né? Eu acho que por isso que, de uma certa forma, o CEAP ele vem de uma contraposição quando ele se coloca como centro de articulação de populações marginalizadas, porque a ideia é conectar todas as populações marginadas, obviamente, o quanto possíveis, para poder repensar toda a estrutura de sistema social, político, cultural, porque a cultura, que nós acreditamos enquanto instituição, a cultura e a educação são os pilares da sustentação do processo de luta contra o racismo, contra a intolerância, contra a misoginia. Então, a gente tem que pensar que a promover a cultura é dar visibilidade e tirar do silenciamento histórico. Então, é como se aquilo fosse ruim e, ao mesmo tempo, a gente potencializa tudo aquilo que vem do branco europeu. Então, eu vou, num processo de graduar o que é mais cultura e o que é menos cultura, graduar, por exemplo, uma apresentação de uma orquestra, ou de uma peça de teatro que é derivada de um livro X de um autor europeu, mas eu não vou dar visibilidade à possibilidade de construir um festival em que vai ter ali as manifestações culturais da população negra. Então, esse processo está muito numa balança em relação àquilo que hierarquicamente é cultura e aquilo que hierarquicamente não é colocado como cultura na sociedade brasileira. Uhum. Eu acho que eu não te apresentei também como presidente do CEAP, né? O que é uma atividade muito importante. Eu queria passar nesse momento para a gente discutir um pouco futuro, esperança, utopia, essa juventude, como é que ela maneja? Porque, por exemplo, existem analistas da arte, o Ernst Fischer, por exemplo, que diz assim: a arte são as antenas da sociedade. Ela vai captando aqueles momentos de ruptura, aqueles momentos, vamos dizer assim, de inovação, para apresentar como uma coisa nova para o conjunto, né? Quer dizer, a partir do CEAP, eu estou tentando fazer essa ligação, né? Vocês têm uma visão de futuro, de esperança? Como é que se trabalham os jovens por aí?
Bom, trabalhamos de várias formas. A primeira delas é uma crença absoluta nessa juventude. Nós temos crença e sabemos que eles são capazes, apesar das adversidades. Quando se fala, é, quando você pensa uma sociedade, quando você vive numa sociedade que mata 20 jovens por dia, como acontece no Brasil, se você não tiver uma perspectiva de amor e uma perspectiva de esperança, não funciona. Nos contatos que a gente tem, nos programas que a gente tem de atendimento ao jovem, as respostas são maravilhosas. E ao longo do nosso processo também, o CEAP foi a organização aqui no Rio de Janeiro que editou o primeiro disco de hip hop, lá nos anos 90, no princípio dos anos 90. Nós tivemos uma campanha, Silvio, e era não mate nossas crianças, porque naquele momento se matava até 4 crianças por dia no Rio de Janeiro. E nós pensávamos que aquilo era um fenômeno, mas não era um fenômeno, é um modo cultural da sociedade brasileira. Então, o esforço do CEAP é o tempo todo na proteção e na busca de construção de oportunidades para essa juventude. É claro que nós somos uma organização pequena, nós não temos influência nas políticas de Estado, embora estejamos o tempo todo fazendo pressão e buscando alternativas junto ao Estado, mas é uma porta o tempo todo de construção de uma vida melhor para essa juventude. E acreditamos, assim, piamente, que cultura e educação são os caminhos para os nossos jovens. Não tem outra saída. Agora, o processo é trator passando em cima da gente. Não é um trator, são vários tratores em várias direções. E o que dá para a gente buscar, o que dá para a gente salvar, o que dá para a gente disseminar de informação no sentido de construir a oportunidade para essas crianças, nós estamos sempre juntos. A Mariana tem uma vivência mais direta com alguns dos nossos projetos, e ela pode te dar exemplo, por exemplo, não vou dar o exemplo que ela, por exemplo, pode dar. O que eu estava pensando em perguntar para a Mariana é que, de fato, quer dizer, essa questão do racismo, ela veio se afirmando, quer dizer, pela luta do movimento negro, pelas mulheres negras, pelas conquistas como as cotas, né? Quer dizer, está tendo mais visibilidade agora. Mas a questão cultural da juventude afrodescendente me parece que ela está estritamente ligada com a questão política também, não está? Ou esse pessoal é meio alienado assim? Não, não. Eu endosso as palavras do professor Semog: a cultura e a educação para nós é o pilar de sustentação da luta antirracista. E aí, Silvio, na nossa visão enquanto instituição, não é que o racismo está sendo mais visibilizado. O racismo sempre aconteceu, sempre aconteceu. Não tem como nós não olharmos para a história do Brasil, olharmos para a história da escravidão, olharmos para a relação da história do próprio continente europeu com o continente africano, se não for compreender essa questão da hierarquização das formas de ser e estar no mundo, e principalmente das experiências culturais. Se o racismo até então ele era biologicamente definido por uma questão estética, né, a partir da definição dos membros do corpo de uma pessoa branca em relação ao corpo de uma pessoa negra, hoje o racismo ele é cultural, ou seja, ele está embrenhado dentro da cultura, ele tem uma facilidade de se comunicar pelos viés da cultura para promover um processo de exclusão. E aí o racismo ele vai cada vez mais dimensionando a esfera das relações entre os indivíduos. Por isso que, de uma certa forma, e obviamente por questões adversas, a população negra entendeu, e a população jovem principalmente, que para que nós possamos combater o racismo, nós precisamos pensar em políticas e ações afirmativas que façam sentido de uma forma singular na vida das pessoas negras. Então, a gente tem a questão das cotas, que é um processo histórico da luta do movimento negro. Nós temos a questão da inserção da Lei 10.639, que é um processo histórico da ação do movimento negro e que tem um viés totalmente ligado à inserção da população negra no Estado brasileiro. Eu gosto sempre de falar que eu sou filha das cotas, não só no processo de ingressar na graduação, mas também no mestrado e no doutorado, e isso foi ponto focal para eu pensar outras formas para que outras pessoas, assim como eu, pudessem estar no espaço da universidade, ou que não queiram estar também. Mas a gente sempre frisa para todas as pessoas que participam dos nossos projetos
que a universidade não é o definidor de pertencimento das pessoas negras, mas é um dos lugares que nós, pessoas negras, temos que estar para contrapor uma visão racista, uma visão desumana que foi construída sobre os nossos corpos. Eu sempre gosto de falar que, se é na universidade que nossos corpos são objetificados, eles são animalizados, é na universidade que nós temos que estar para repensar essa relação social de construção de inferioridade em relação aos corpos. E a juventude negra está fazendo isso. Quando ela vai para a universidade por meio de ações afirmativas, e quando ela se faz presente na universidade, ela começa a questionar o sistema político, que primeiro relega nossos corpos a estar num lugar ao qual nós não queremos estar, que é sempre na marginalidade social, é sempre servindo alguém, e também questiona a forma como o Estado brasileiro foi construindo uma visão no campo da educação, no campo da cultura, e que nós somos sempre colocados à margem do sistema. Então, Simone, olha, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, isso passa rápido. Eu vou pedir um último intervalo e depois quero pedir para o Semog mais uma palhinha, mais um poema seu, se você puder nos dar. Pode ser um pouquinho mais comprido, Semog, tá? Opa! No intervalo. Então, hoje nós vamos concluir o nosso programa com um poema do L. Semog, para que a gente possa ter um pouco da sua arte. Bom, então, são dúzias e dúzias de poemas, né? Quando o poema acaba, essa é bem do nosso cotidiano, ou de algumas das experiências cotidianas. Quando o poema acaba, ontem foi uma tímida goteira, hoje foi um fio suave de luar. Anteontem, também foi uma tímida goteira, que vazou entre os vazios da telha. Amanhã, chova ou faça lua, dou um jeito nesse telhado, conserto e acabo com essa besteira. Ótimo. Entra no ar, vem as gotinhas, aí tu fica ali todo poético. Não, tampa logo que não chove mais dentro de casa. Gente, eu quero agradecer muito à professora Mariana Gino e ao professor L. Semog por esse papo que ajuda a gente a compreender esse momento e as tradições que nós herdamos da África, que se beneficiam a nossa cultura brasileira. E quero agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado, Silvio.